Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. O duro aprendizado de milhões de adolescentes brasileiros. Nunca que eu pensei que isso ia acontecer comigo, porque a gente nunca pensa que vai ser com a gente, né? Os cuidados que esses adolescentes devem ter para conseguir enfrentar a difícil situação. O papel da família vai ser entender o que este adolescente está precisando. O Edição Saúde começa agora. A história que vamos apresentar agora faz parte do cotidiano de milhões de adolescentes que ignoraram as recomendações dos pais, os estudos da ciência, as consequências do ato praticado e acabaram entrando para as estatísticas da saúde pública. A história se repete? A história se repete. E o choque que eu levei, eu passei na hora pro Thiago. Eu falei, liguei pra ele, passei pra ele, tia, eu tô grávida, que não sei o que. Aí chorou os dois, tudo. Ele ficou desesperado, eu chorava demais. Não sabia o que fazer. Se eu falava pra minha mãe, se eu não falava, se eu esperava um pouco. Foi bem complicado mesmo. A gente conversou bastante depois disso. Mas eu acho que até hoje assim eu ainda não caiu a ficha que eu sou pai. A adolescência é um período onde o indivíduo se sente muito onipotente. Onipotente no sentido de achar que pode tudo e que nada vai acontecer com ele. Muitas vezes é aí que aparece uma gravidez. Nunca que eu pensei que isso ia acontecer comigo, porque a gente nunca pensa que vai ser com a gente, né? Nunca tomei remédio. E chegou um dia que a gente esqueceu também, a camisinha, acabei engravidando. Você tá ali na hora, não tem que fazer nada. Não usa, não pensa no depois, você tá ali só pensando no que vai acontecer no momento. Você não pensa no que vai acontecer, nas consequências, de um filho que realmente vem. Fiquei preocupada o tempo todo como vai ser minha vida daqui pra frente, né? Não sei se eu ia ter que precisar trancar a faculdade ou não, como que eu ia fazer pra trabalhar, onde que eu ia morar, porque até então pensei que minha mãe ia me jogar na rua, né? Que ela sempre falou a vida inteira, se você engravidar antes de casar, você vai pra rua. A gente pode colocar que todos esses são problemas para elas, mas inicialmente as principais preocupações dessa paciente é realmente com a mudança do corpo. Para a menina, fica um pouco mais difícil até por essas mudanças corporais, de toda uma mudança hormonal, né? E tem uma questão de que ela que está carregando este neném. O menino não tem transformação, mas esse menino também entra em conflito. Mas a hora que esse neném nascer e depender dele, e ele tem que pagar uma pensão, ou ele tem que comprar as fraldas do nenê, isso tudo vai fazendo com que eles se assimilem o papel de pai e mãe. Meu medo maior no momento ali foi o que ia acontecer comigo. Medo de bronca dos pais, medo de eu não conseguir cuidar da minha filha, não sabia o que ia ser. Medo de perder minha juventude, medo de não curtir mais. Então, se houve uma gravidez não planejada, a responsabilidade é tanto da menina quanto do menino. E eles têm que compreender que sexo se faz a dois. E que tudo o que pode acontecer desse sexo é responsabilidade da parceria. Contar pra minha mãe. Não era nem tanto contar pro meu pai, porque a minha mãe era mais rígida do que ele. Aí, nossa, só de pensar como que eu ia contar pra ela, criar coragem pra contar, foi... E ela já desconfiava, porque ela passava às vezes a mão na minha barriga, já tava um pouquinho grande, eu encolhia a barriga. Aí até que chegou o dia eu falei, eu fui mandada embora, no final de semana eu tive que contar pra ela, porque eu tava desempregada, fazendo faculdade e grávida, né? A história se repete. Eu fui mãe também muito cedo, aos 18 anos. Uma outra questão que é muito comum na gravidez e na adolescência é o modelo parental, né? Então a gente vai descobrir que dentro dessas famílias, essas mães ou esses pais deste adolescente também engravidaram cedo. Eu já havia desconfiado uns meses antes. Então quando ele falou, mãe, eu preciso falar com você, eu disse, é aquele assunto. E aí não precisou falar mais nada. Eu já sabia que, de fato, ela estava grávida. Eu fiquei com bastante medo de conversar com os pais dela, com os meus pais principalmente, porque eu sei que minha mãe ela é muito nervosa, mas não foi tão complicado, eles foram meio acolhedores. Chorei 2 meses em seguida, briguei, gritei, esperneei, abracei. Acho que a reação é pura emoção, a gente nem sabe direito o que faz. Existe uma questão de dificuldade familiar, de entendimento, de aceitação. Minha mãe ela ficou muito chocada, ela falava que tudo que ela fez por mim, ela não merecia isso, tudo. Para ela foi um choque tremendo, mas meu pai ele era mais tranquilo. O adolescente tem muito desejo, tem muita vontade de descobrir coisas novas, de experimentar coisas novas. E uma gravidez neste momento
faz com que ele socialmente vire um adulto. Então gera-se um conflito. E aí esse adolescente precisa, além disso, estabelecer uma condição financeira, pensar na profissão dele, pensar nessa gravidez e pensar na chegada desse bebê. Então, são coisas diversas acontecendo ao mesmo tempo. E isso causa um sofrimento para quem está passando por esse momento e para a família que está em conjunto, que muitas vezes não sabe como lidar com esta adolescente ou com este adolescente. Eu vim de uma família que nunca conversou comigo ou tocou no assunto sexo, gravidez. E então eu acredito que a informação hoje, as famílias estão mais abertas para o diálogo. Eu mesma comecei a conversar com o Thiago aos 13. Então, aos 13 anos, tentei conscientizá-lo da dificuldade de criar um filho, do dia a dia, de tudo que eu e o meu marido havíamos passado. Porém, acho que em algum momento eu escorreguei. Daqui a pouco você confere que a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública no Brasil.